volta com o Jornal Gente, agora 8h39. Se você quiser participar aqui com a gente, manda mensagem pelo WhatsApp. É o 99904-8756, código 11 aqui de São Paulo. 99904-8756, manda mensagem e a gente coloca o seu áudio aqui no ar. A gente está junto com o pessoal de Brasília, mas eu quero dar uma informação importante. Para quem vem para São Paulo, sabe que para ir para o aeroporto de Congonhas tem uma avenida que você pega, dependendo de onde você está, que é a Avenida dos Bandeirantes, né? Todo mundo que vem para São Paulo tem uma ideia porque o aeroporto fica do ladinho dela e do corredor norte-sul. Tem um acidente ali na Bandeirantes, na Afonso de Canal e Toné, porque ela muda de nome 3 vezes, essa mesma via. Então, para quem está próximo da região da Avenida Jabaquara, essa ocorrência causa um baita de um problema dos dois lados, tanto para quem vai para a Marginal como para quem vai ali para o sistema Anchieta Imigrantes. E como está sol, as rodovias vão ficando mais cheias, mais pessoas indo na direção do litoral de São Paulo. A gente estava falando com a professora Denilde Rose-Hacker, agorinha há pouco, a respeito da reunião lá no Paquistão e que reúne de um lado o Irã, do outro os Estados Unidos, com a participação, claro, também com interesses de Israel, porque tem o Líbano envolvido. E tem um aspecto disso tudo, que é o preço do petróleo, que a cada declaração sobe, desce, vai de lado, atinge o maior valor, o menor valor, tudo numa questão de minutos. A gente vai conversar aqui, primeiro, para abrir o nosso papo, e depois a gente entra por outros assuntos, como, por exemplo, o endividamento, mas eu quero começar falando sobre petróleo com a professora Carla Beni, que é economista e professora da FGV. Primeiro, dando bom dia, professora. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Ronald. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é nosso. Estou aqui ao lado da Sônia Blota. O Tudo bom, petróleo é professor? meio demodê, né? Eu achava que o petróleo não era tão influente, porque cada vez mais, a Sônia estava falando agora há pouco, a gente vai buscando energias limpas, os combustíveis fósseis vão ficar para trás em algum momento, mas continua o petróleo sendo aquele que baliza o noticiário, que tem como alicerce a economia. Parece que não muda essa história. Quando cai uma bomba aqui ou ali, tem um país envolvido com petróleo, todo o mercado sente, professora? Olha, Ronald, eu adorei. O petróleo chega a ser cafona, né? É, Se a gente pensar agora com o século XXI e onde a gente precisa mudar as nossas energias. Mas aqui tem sempre uma questão do preço, né? Repare que tudo estava em torno dos US$ 100, né? Se subiu para 110, 112, antes era 80. Então, eu acho que para a gente pensar seriamente em energias renováveis, de uma forma que você tenha que ser obrigado a fazer isso, o barril do petróleo teria que estar aí quase que na faixa dos 200, digamos assim. Algo que realmente ficasse muito caro. Mas é assim a realidade, nós precisamos ainda de petróleo para muita coisa. E os processos tecnológicos, eles são lentos para que a gente possa ficar mais independente. Mas é importante lembrar que o Brasil está sofrendo menos que os outros países. Pois é, professora, bom dia. A gente até falava da energia limpa que o Brasil tem, dessa abundância que o Brasil tem em termos energéticos. Como é que a gente poderia aproveitar mais em épocas tenebrosas como essas no mundo? Eu acho que o processo de pesquisa, Sônia, para biocombustíveis, ele é fundamental. Então, a nossa dependência mesmo com o diesel, por exemplo, é 25, 28% mais ou menos. Por isso que a gente está com essa situação. Só que para lembrar sempre, com relação ao preço final da bomba, ali há um mecanismo de preços livres. Então, mesmo que a gente tenha essa autonomia toda, isso não significa que os preços não vão subir lá no final da bomba quando você vai encher o seu carro ou eu o meu, entendeu? ô professora, mas aí eu quero começar a trazer esse tema mais para a nossa realidade aqui. Para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão preocupadas com inúmeros aspectos, e alguns deles é a conta negativa ou fazer empréstimo e tal. Quanto que as relações internacionais e esse clima de incerteza, de ter, por exemplo, no Donald Trump, a afirmação numa noite em que ele vai devastar o Irã e dali
40 minutos ele diz que há um acordo e a paz nunca foi tão presente e que o regime do Irã já mudou, que é uma mentira, né? Entre outras coisas. Quanto isso emplaca na economia local? E se tem, a gente pode dizer que esses fatores externos, a senhora já falou que o Brasil é o que menos sente na questão do petróleo, mas em outros aspectos que no fim mexem com a vida das pessoas. Bom, nos devaneios de Trump, eles são precificados pelo mercado, né? Então, o mercado financeiro, se você reparar, ele fala que está tudo bem ou que está melhorando, aí o preço do petróleo cai, aí a gente descobre que é mentira. Então, o importante é lembrar que há um esgotamento desse discurso de devaneio do Trump, né? Porque a vida real está se mostrando diferente. O que a gente tem observado é uma queda muito forte da cotação do dólar, justamente pela falta de credibilidade do governo Trump. Então, isso está impactando porque acaba se fortalecendo. Então, quando a gente pensa em relação ao dólar, isso é algo de bom que está acontecendo, porque existe uma causa inflacionária, que é a inflação de custos. E nesse aspecto do câmbio, isso daí contribui para que os preços não subam tanto. Mas sim, tem sempre um pavor e esse processo do Trump, ele provoca mesmo muita instabilidade. Essa é uma constância do governo dele. E aí a gente traz a coisa para o Brasil, professor, e assim, dívidas são complicadas, né? E quando a pessoa tem uma oportunidade de pagar, de quitar e sobreviver, ela divide. É curioso que aqui na Europa não existe essa coisa de dividir 10 vezes no cartão, por exemplo. Você paga de uma vez. As pessoas, na verdade, a conta não é nem mensal, a conta das coisas ela é anual. É um outro tipo de mentalidade. Mas também é um outro tipo de realidade, né? Não é a realidade do Brasil. Aí tem esses programas governamentais como o Desenrola, para a pessoa, enfim, se livrar das dívidas. Na verdade, em vez de investir nesse tipo de programa, essa é a minha dúvida, por que não combater os altos juros do país? Essa sua pergunta é fundamental, Sônia, mas tem um dado muito importante, que foi o seguinte: em 1999, fizeram uma PEC para tirar da nossa Constituição, havia um limite de juros reais de 12% ao ano. Isso estava na Constituição. Em 1999, houve essa PEC para retirar isso, que é pressionada pelo mercado financeiro. E essa PEC foi aprovada em 2003. Em 2003, o mercado financeiro conseguiu retirar da Constituição o limite de 12% ao ano real de juros, ou seja, acima da inflação, o máximo que se poderia cobrar eram 12% ao ano. Reflexo disso, Sônia, eu vou te dar a taxa média do cartão de crédito quando as pessoas entram no rotativo pelo relatório do Banco Central. 436% ao ano é a taxa cobrada para quem divide o cartão. Isso dá uma taxa mensal entre 12% a 15% ao mês. É essa a nossa tragédia. Então, não importa o pacote que faça, o projeto que faça, esse dinheiro é drenado da sociedade para o mercado financeiro. Professora, e aí essa semana veio a notícia do uso do fundo de garantia para poder abater parte do valor da dívida ou a totalidade da dívida, num âmbito de renegociação com o governo subsidiando ou garantindo aos bancos que, se houver nova inadimplência, o governo banca e por aí vai. Essa coisa do uso do fundo de garantia causou uma preocupação no setor imobiliário, porque o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é responsável pela maior parte das vendas na maior cidade do país, que é São Paulo, né? E fala assim, nossa, mas será? Sim, e tem o programa por todos os bairros, não é só em área periférica, não, em bairros centrais também acontece. Essa preocupação tem sentido com parte do dinheiro da Caixa ou do Fundo de Garantia ser usado com essa condição? E o que a senhora acha do uso do Fundo de Garantia? Afinal de contas, é um dinheiro do próprio trabalhador e que rende muito pouco onde ele está hoje.
Eu tenho sérias restrições a esse respeito, Ronald, porque a questão é do trabalhador, para mim, até mais importante do que o sistema, a estrutura imobiliária, que é a seguinte: todas as vezes que nós temos qualquer problema nos governos em relação à popularidade, e isso eu estou falando de Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, tanto faz, há-se um movimento que acontece e ele muda a regra do FGTS para que a pessoa possa antecipar isso. O FGTS é um seguro, é uma garantia para uma necessidade do trabalhador no caso de desemprego. Então é muito importante que ele se mantenha, mas é impressionante. Todas as vezes que tem algum problema, você libera a parte do FGTS para que a pessoa possa usar. Isso parece uma coisa boa, em alguma medida pode até ser, não estou dizendo que não seja, mas isso dificulta a vida da pessoa lá na frente, porque você está literalmente antecipando um valor que é dela, só que é uma troca do futuro para o presente. Professor, eu sempre falo aqui relembro, né, de reformas administrativas, que, assim, até ano eleitoral, assim, se as pessoas querem, enfim, ganhar voto, elas precisam voltar a falar nesse assunto, mas não falam, porque a gente vê o trabalhador, né, quem está nos ouvindo, todo mundo ralando, trabalhando, tem gente que está procurando emprego, aquela pilha de conta para pagar, muita gente insolvente, e aí você vê notícias como penduricalhos, privilégios no serviço público, altos gastos públicos, quando na verdade não é a realidade da grande maioria da população. Por que uma reforma administrativa seria importante, professora? A reforma administrativa, até para quem estiver nos ouvindo, é uma readequação de cargos e salários do setor público, para que você traga mais eficiência. A gente tem muito um redirecionamento de que tem que cortar gasto, mas o mais importante é tornar essa estrutura eficiente. Então, os pontos que você falou, eles demonstram uma ineficiência com o setor público, porque você criou uma nata, digamos assim, do setor público, entre executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, onde você tem um pacote muito grande de benefícios. E isso causa uma sensação muito ruim para a população, onde inclusive ela comete um erro, digamos, conceitual, de colocar todo o setor público no mesmo pacote. E a professora, o agente carcerário, você tem toda uma estrutura do setor público que não tem esse pacote de benefícios e que também precisaria de ajustes, inclusive de planos de cargos e carreira. Então, a reforma administrativa, ela é muito boa para se falar, fala-se que quer fazer, mas ano eleitoral esquece, Sônia, isso não vai acontecer, isso é um histórico nosso, são aqueles discursos que é muito bom falar, mas realmente colocar a mão na massa é muito difícil e o Congresso acaba não aprovando. Então é sempre importante a gente lembrar que a gente está falando do Executivo junto com o Legislativo do momento. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a professora Carla Beni, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Professora, deixa eu insistir na questão do endividamento das famílias. Falta alguma coisa? Como que a gente pode fazer, se existe um caminho, se existem exemplos internacionais, de a educação financeira fazer parte da vida das pessoas? E aqui eu não estou falando, mas isso é muito fácil falar para quem ganha mais e pode colocar no papel quanto eu ganho, quanto eu gasto e tal. Mas às vezes é a partir de um choque, às vezes as pessoas têm medo. Me dá a impressão sempre, já fiz inúmeras entrevistas tratando desse tema, que as pessoas têm medo de colocar no papel aquilo que elas gastam, para não se surpreender e não perceber que é uma coisa insolúvel. E, na verdade, é só a partir desse momento que ela pode começar a tomar decisões. Educação financeira deveria fazer parte da vida das pessoas em que medida, na opinião da senhora? Bom, a educação financeira agora, né, já tem um tempo, ela é uma disciplina nas escolas públicas e privadas, e isso daí é uma coisa importante, porque basicamente é como se o filho fosse ajudar os pais a saírem desse processo.
Nós não tivemos aula de educação financeira na escola por causa de um processo histórico inflacionário que impedia qualquer tipo de raciocínio a esse respeito. Então, a educação financeira ela é muito importante, mas temos um dado aqui que corrobora exatamente com o que você está falando, Ronald. Nos últimos trabalhos de pesquisa, nós temos uma característica da população brasileira que ela afirma nas pesquisas que 80% da população afirma que dinheiro foi feito para gastar. Essa frase é muito perigosa. E quando você adiciona isso, as redes sociais, aponta o QR Code, arrasta para cima, algoritmo e o varejo vendendo uma mentira que é parcelamento sem juros. Ah, pode dividir em 10 vezes sem juros. Não existe parcelamento sem juros. Todo o juro está embutido na operação. Ah, mas eu pedi desconto à vista e eles não me deram, então é o mesmo preço. Não, existe juros embutido na operação. Então, esse daí é um processo nosso cultural que ficou muito arraigado justamente na oposição com relação à Sônia, exatamente o que ela falou, que nós temos uma renda média baixa. Então, a forma que se encontrou para que a população consumisse foi o parcelamento. Só que isso virou uma regra de vida. Então, quando a pessoa chega e divide o supermercado no cartão, aí é um sinal assim que já passou da hora do vermelho. Então, esse daí é o grande ponto que a gente tem que pensar como sociedade, esse bombardeio de que se você não dividir, você não consegue ter nada. A gente precisa mudar essa forma de pensar seriamente. Professora, nossa audiência aqui adorando a aula que a senhora está dando aqui durante o Jornal Gente. Primeiro mandar um abraço para o advogado Paulo Henrique Cremonese, que está na nossa audiência, e também fazer uma pergunta do João Fraga, que pergunta para a senhora, que ele fala assim que ele não aguenta mais boleto, que é psicológico sentar para fazer a planilha, que ele está endividado, enrolado, não sabe como fazer isso e também ele não tem dinheiro para pagar alguém para administrar. Qual seria o primeiro passo para ele não ter aquela chamada morte civil? Aliás, que termo forte esse. Existe uma lei chamada Lei do Superendividamento, que foi sancionada em 2021, e parte da população que estiver numa situação onde ela não consegue, se ela somar o que ela tem que pagar, isso impede a subsistência mínima dela, ela não consegue se alimentar e tudo, ela precisa de ajuda, e ela precisa saber que ela tem ajuda. Ela precisa ir ao PROCON, ela precisa ir à Defensoria Pública, porque há uma forma de ser ajudado para que você consiga reestruturar as suas despesas, as suas contas, as suas dívidas, na verdade, renegociar as suas dívidas e aprender a trabalhar com isso. Então, uma dica muito simples que você não... Ele falou a palavra planilha. A que eu daria é a seguinte: um papel e uma caneta, todo mundo tem isso em casa. Precisa fazer uma lista do que tem a pagar. Coloca lá os meses, abril, maio, junho, julho, e soma, coloca, escreve. E sabe onde coloca? Na geladeira. Porque toda a família que habita a mesma casa tem que ter um objetivo em comum. As pessoas falam pouco ou quase nada sobre dinheiro. Com os cônjuges, com os filhos, isso precisa ser conversado. A gente precisa parar de tratar dinheiro como tabu. Então, eu faria essa recomendação, sempre lembrando que ele tem uma estrutura jurídica que pode ampará-lo. Professora, assim, disso que a senhora falou, quero fazer aqui um relato, porque talvez as pessoas se sintam representadas por ele. Certa vez, com uma pessoa, colega de trabalho, eu percebia a angústia diária a respeito, e sempre que o assunto era dinheiro, tinha uma torcida de nariz, ou tipo, tinha uma coisa, isso é para vocês. E eu fui pegando informações sobre aquilo, do ponto de vista psicológico, observando a pessoa, né? Quem sou eu, mas observando. E aí um certo dia eu falei: você já colocou no papel para saber se realmente o seu problema é insolúvel? Isso que a senhora falou de papel e caneta, e foi exatamente dessa forma. A pessoa falou: não, porque... E aí volta na pergunta anterior: não, eu não quero nem ver isso daí, mas eu tenho certeza que não dá.
E aí eu comecei a fazer a conta do que era dívida já dada, né, que tinha essa despesa, e outras coisas variáveis, como, por exemplo, alimentação, que você decide se você vai comer em casa ou vai comer fora, e por aí vai. E não é que o dinheiro cabia dentro do orçamento, cabia dentro do orçamento. E essa pessoa mudou o comportamento a partir dali. Eu não estou trazendo louro para mim, não, mas eu estou trazendo uma atenção para a discussão do tema, para falar sobre. Isso. Porque o endividamento vai ser pedra e vai ser vidraça nas eleições. Esse assunto vai estar aí o tempo inteiro, seja do governo dizendo que criou soluções para que isso fosse resolvido, e do outro dizendo, olha o estado que a população chegou no governo de vocês. É muito de conversar. O que a senhora falou é perfeito, mas o duro é como chegar a esse ponto. O filho vindo da escola depois da educação financeira, não sei se ele tem a condição de chegar no pai e falar, pai, você está gastando errado. Então, eu fico sempre angustiado de como dar um choque de realidade por meios normais, assim. Isso me preocupa bastante, queria saber a opinião da senhora. Não, é exatamente isso. E é uma coisa importante para quem estiver nos ouvindo, que a questão financeira é muito menos de dinheiro e muito mais de comportamento. Ela é uma questão comportamental, é uma forma de pensar. Esta forma de pensar, nós somos muito direcionados, a sociedade brasileira, a nossa cultura é muito direcionada para o curto prazo, para o momento. Então, quando você vai decidir comprar algo, as pessoas também precisam entender, Ronald, esse seu ponto é maravilhoso. Nós não pagamos nada com dinheiro, nós pagamos tudo com tempo de vida. Porque um objeto, quanto que ele custa? Ele custa uma quantidade de unidades monetárias, mas isso é o preço. A gente precisa entender o valor. O valor é o tempo de vida que a gente precisa gastar para acumular aquela moeda, que é o objeto que todo mundo precisa e deseja, para trocar por aquela experiência, digamos assim. E isso precisa começar a ser raciocinado desde pequeno, porque quanto mais a criança quer, menos tempo os pais têm com ela, porque eles precisam produzir aquela moeda para poder comprar aquele bem ou aquele serviço. Então é muito importante que a gente pense de uma forma diferente. Nós temos um direcionamento para o consumo e a gente tem uma dificuldade de pensar poupança. Só que o dinheiro ele foi feito para te dar sossego, não para te infernizar. Então esse comportamento ele é fundamental para que a gente mude a forma de pensar. E eu uso sempre esse exemplo com amigas minhas e até com amigos meus. Eu falo, nós não precisamos de 100 pares de sapatos, nós não somos ideias. Nós precisamos sim ter uma reserva mínima que deixa a gente dormir em paz, porque não tem nada melhor do que um sono tranquilo. Professora, voltando aos juros absurdos, o Banco Central deve continuar reduzindo? Sim, mas como o próprio Galípolo, falou essa semana, devido às questões externas, isso vai ser feito de uma forma prudente. Eu traduziria isso para conta-gotas. Então, se nós fizermos uma redução de 0,25 ponto percentual, provavelmente outra virá. Só que para quem paga 12% ao mês no rotativo do cartão de crédito, essa diferença é mínima. Ela basicamente não vai resolveria. Isso não vai ter grande diferença lá na parcela que ela vai ter que pagar. Então, é uma sinalização importante? Mas a taxa de juros real que a gente tem no Brasil, inclusive, é o que está levando as empresas a recuperação judicial. Eu quero agradecer aqui ao Agnaldo do Ipiranga, que mandou uma mensagem. Ele diz, ele é aposentado, faz o controle diário dos gastos, tudo ele usa no cartão, até um cafezinho, mas ele controla diariamente. Ele controla antecipadamente os gastos que vai ter e tem até limite por dia do que ele pode gastar. Ele faz isso numa planilha, mas como a professora falou, o papel e caneta, na verdade, fazem a mesma função, só precisa fazer conta, né? Depois, porque a planilha te entrega o resultado desde que você cria a fórmula. Mas é só colocar uma calculadora dessas baratinhas do lado e ir somando e você chega na mesma conclusão que o Agnaldo. Professora, eu queria perguntar a respeito do cenário deste ano.
se comparado aos anos anteriores. O emprego tem sido o carro-chefe da perspectiva ao longo dos 2 últimos anos de crescimento do nível de emprego. Mas o ano passado, durante muito tempo, no primeiro semestre, disseram que, ou muitos economistas disseram, que nós chegaríamos no fim do ano com um outro cenário e que o mercado ia mudar e o emprego ainda foi resiliente e conseguiu abrir novas vagas e fechou o ano no melhor resultado em muito tempo. O ano de 2026 está apresentando que cenário? O emprego já começou a andar numa trajetória que precisa ser considerada preocupante? Não, o emprego ainda não tem isso. A nossa economia tem uma resiliência muito forte. Essa ideia que a gente tem é uma ferramenta de política monetária de você subir os juros para contrair o processo inflacionário. Esse processo ocorre literalmente pela dor, porque você acaba provocando diminuição de atividade econômica e desemprego. Nós estamos com 2 dígitos de taxa Selic desde 2022. São 4 anos que a gente está com 2 dígitos de taxa Selic. E agora a gente tem começado a observar uma queda no nível de emprego, mas eu preciso tomar cuidado com isso. O desemprego continua baixo, mas a intensidade dele na criação de vagas vem diminuindo. Então, ele é um processo lento, mas sim, a gente ainda tem ainda bem, né? Porque não tem nada pior para uma família do que perder o emprego. Então, o emprego continente, o que é um dado importantíssimo para as famílias e para o país como um todo, e a massa salarial também vem se recuperando e a correção real do salário mínimo, que é o salário mínimo acima da inflação, também vem continuando trazendo esse resultado positivo. Então, sim, a gente tem essa resiliência, ainda bem, né? Professora, uma última de minha parte, antes da gente encerrar. Qual, na opinião da senhora, vai ser o tema central da economia nas discussões das eleições deste ano, que tendem a ser bastante acirradas, acaloradas, e qual vai ser o principal ponto que vai ser tocado? Bom, eu acho que o primeiro ponto vai ser segurança pública, porque a vida das pessoas está muito difícil mesmo. O outro ponto vai ser o endividamento, esse que a gente está tratando aqui. E o outro ponto é com relação aos gastos públicos, porque há um processo muito profundo dentro da economia que não é unânime, há divergências a esse ponto com relação à rigidez fiscal. Então, isso daí vai ser debatido também, né? Acho que esses 3 serão os grandes pontos centrais da discussão das eleições agora. Essa professora Carla Bene deveria participar mais das discussões importantes para a cultura financeira das famílias. Quem diz isso é o Paulo Menezes, o nosso ouvinte. Achei fantástica e contundente, na verdade dos fatos. Obrigado ao Paulo pela colocação. Obrigada, professor, Paulo. Eu tenho uma colocação final, perguntar se os cachorros vão bem. Meus cachorros bem, temos 3 Rottweilers aqui em casa, eles vão bem sim, hoje eles me acordaram todos de manhã, porque hoje é meu aniversário, então eles me acordaram. Não brinca, parabéns, professora! Meu Deus, os doguinhos chegaram, os doguinhos deveriam estar todos com um bolinho em cima da coleira para levar até a senhora agora de manhã. Os bebês. No lugar disso, eles tiraram uma planta minha, esbagaçaram inteira na varanda e meu marido brincou que era meu presente de aniversário. Que beleza, que maravilha. Professora, além de muitíssimo obrigado, parabéns de verdade, de coração. A senhora é sempre muito solícita, gentil conosco e os ouvintes adoram quando isso acontece. Parabéns mais uma vez. Obrigada, um ótimo dia a todos e até a próxima. Tchau. Valeu. Feliz ano novo, professora. Um beijo. Valeu.